Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Depois de um recesso bom, de uma pausa merecida, a gente está retornando, né? Espero que vocês tenham conseguido descansar, espero que vocês tenham conseguido, sim, ficar tranquilos e voltar, assim, mais que renovado para esse nosso segundo semestre. Esse segundo semestre que vem aí com algumas novidades, com algumas mudanças e, sobretudo, com esperança. Eu acho que essa é a palavra bem interessante para a gente, porque temos perspectivas melhores, né, para esse segundo semestre, perspectivas de voltarmos, ou pelo menos a tentativa de voltarmos à nossa rotina, né? Então, espero que todos vocês estejam tranquilos, estejam saudáveis, que estejam descansados para a gente retomar os nossos estudos, ok? A gente retoma as nossas aulas gravadas com um conteúdo que também é tranquilo, gente. Um conteúdo bem de boa e um conteúdo que vocês viram lá no nono ano, em especial. Começaram a ver no sétimo, mas no nono ano isso se tornou um pouquinho mais incisivo para vocês, que é o conteúdo de sujeito. Então, a gente está caminhando aí voltando, né, à nossa morfossintaxe, mas agora caminhando um pouco mais para a sintaxe, ok? Então, mãozinhas aí a postos, coloque o caderninho de vocês aí do lado, anote tudo que foi importante, tranquilo? Amores, vamos lá? Esse material vai estar disponível para vocês, os slides vão estar disponíveis junto com o vídeo da aula gravada, tá bom? Amores, primeiro ponto. Esse conteúdo de sujeito está lá na parte 3 do livro didático de vocês, nessas páginas aqui designadas, ok? Então, já para poder sinalizar tudo direitinho para vocês. E o que é o sujeito propriamente dito? Quando a gente pensa em sintaxe, dois elementos, retomando aquilo que nós falamos lá no segundo período, dois elementos são extremamente importantes para a construção de uma oração, de um período. É o sujeito e o predicado, ok? Então, toda oração tem sujeito e tem predicado. E o sujeito é o termo da oração que vai se relacionar diretamente com o verbo. Então, sujeito e verbo caminham de mãos dadas e eles concordam um com o outro. Para ser mais exato, o verbo concorda com o sujeito. Então, o sujeito comanda aí se esse verbo vai por singular, se esse verbo vai por plural, se esse verbo vai ser usado na primeira pessoa, se ele vai ser usado na terceira pessoa, ok? Então, vamos seguir aqui. Por exemplo, eu li vários livros nessa quarentena. Então, eu tenho aqui o meu verbo, que está na primeira pessoa do singular. Esse verbo está na primeira pessoa do singular porque o meu sujeito eu também é a primeira pessoa do singular. Então, eles estão casadinhos aí, eles estão em concordância aí, ok? Mesma coisa acontece se eu tiver um sujeito que seja composto, um sujeito com mais de uma palavra, que traga a ideia de pluralidade também. Então, minha irmã e meus pais leram vários livros nesta quarentena. Então, leram está na terceira pessoa do plural, porque o meu sujeito é irmã e pais, ok? Então, eu tenho um sujeito aí com dois núcleos. Então, eles precisam entrar em concordância com o verbo. Qual é a relação morfossintática entre sujeito e substantivo? No geral, gente, o substantivo é o núcleo do sujeito. Olha só, no geral. Então, ou então palavras substantivadas, como é o caso dos pronomes, dos adjetivos e tudo mais. Mas, no geral, o substantivo exerce o papel de núcleo, de palavra mais importante do sujeito. Então, se eu tiver lá, a bela menina da saia amarela saiu, quem saiu? A bela menina da saia amarela. Mas qual é o núcleo? Menina. É um substantivo, ok? Agora, a bonitona saiu. Bonitona é um adjetivo, que está até com um grau aí de aumentativo. Mas está substantivado. A bonitona saiu.
ok? Taina quer viajar pelo mundo. Então, eu tenho aqui um substantivo próprio que deseja viajar pelo mundo. Então, esse substantivo próprio aí, gente, é o meu sujeito da oração. Posso substituir Taina pelo pronome ela, sem nenhum problema. Pronome, o ela é um pronome pessoal do caso reto, e que nesse caso está exercendo a função sintática de sujeito, substitui um substantivo. A sintaxe estuda a relação estabelecida entre as palavras numa oração. Então, eu tenho aqui, gente, a palavra assintaxe. Essa assintaxe é o meu sujeito da oração, que tem por núcleo a palavra sintaxe, um substantivo sintaxe. Posso pegar isso daí e substituir também por um outro substantivo, ou se eu tiver com uma frase um pouquinho mais estendida, para evitar repetição vocabular dentro do texto, eu posso substituir por um pronome também, ok? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque isso é o processo de coesão textual. O formulário avaliativo deve ser entregue até domingo. Gente, calma, porque não tem nenhum formulário avaliativo para vocês nessa semana, tá? Então, a gente tem aqui o formulário avaliativo é o meu sujeito da oração. Então, assim, tudo isso aí é o sujeito completo, mas qual é o núcleo? Formulário, que é um substantivo. Características gerais do substantivo, gente. O núcleo de um sujeito nunca é preposicionado. Já começa por aí. E isso é importante, principalmente por conta de expressões maiores dentro do sujeito. A gente vai ver alguns casos agora, tá bom? As pesquisas municipais já previam a vitória dela. O que é previsto a vitória dela? As pesquisas municipais. Qual é o núcleo aí? Pesquisas. Não tem nenhuma preposição do lado. Tem artigo e tem outro substantivo que está qualificando, está numa posição de adjetivo para pesquisas. Os resultados das pesquisas municipais já previam a vitória dela. Então, o que estava prevendo a vitória dela? Os resultados, ok, gente? Então, o núcleo aqui vai ser resultados. Das pesquisas municipais já vem com preposição. A preposição de em contração com o artigo feminino, ok? Então, o núcleo vai ser resultados e não pesquisas municipais. A grande diferença nos resultados das pesquisas municipais surpreendeu a todos. Quem é que vai ser o núcleo nessa história aí, gente? O que surpreendeu a todos? A grande diferença nos resultados das pesquisas municipais. Só que resultados aqui vem com a preposição em mais o artigo o. Pesquisas vem com a preposição de mais o artigo a. Então, não rola de ser nem resultado nem pesquisa. Vai ser o quê? Diferença. Então, a diferença surpreendeu a todos. Então, diferença é o núcleo desse meu sujeito aí, ok? Sujeito pode se posicionar tanto antes ou depois do verbo. E fiquem atentos quando a gente coloca o sujeito depois do verbo, que é o que nós chamamos de sujeito posposto, porque como o sujeito concorda com o verbo, às vezes a gente esquece de fazer a concordância de forma tranquila. Quer ver? Começou as aulas, em vez de começaram as aulas, tá bom? Então fiquem atentos aí. Se eu coloco o sujeito antes do verbo, nós temos aquilo que nós chamamos de ordem direta. Se eu coloco o sujeito depois do verbo, nós chamamos de ordem indireta. A ordem direta é sujeito, verbo e complementos verbais, que aí virão os objetos, os adjuntos, adverbiais e por aí vai indo, tá bom? Então, o meu quarto está todo bagunçado. O meu sujeito está no iniciozinho aí. Então, eu tenho ordem direta, está antes do verbo. Está todo bagunçado o meu quarto. Aqui eu coloquei o meu sujeito depois do verbo. Então, eu tenho uma ordem indireta aí. Quando o sujeito designa a terceira pessoa, ou seja, o assunto, ele pode ser substituído por ele ou ela.
O Jornal da Manhã não mencionou o crime de ontem. Ele não mencionou o crime de ontem. Então, eu pude substituir pelo pronome ele aí. A blusa que eu ganhei é linda. Ela é linda. Pude substituir aí sem nenhum problema. Agora, amores, que eu ganhei, como é que ficaria? Então, prestem atenção aí. Aqui eu não coloquei um ela aí no meio do caminho. Eu ganhei ela, ok? Fiquem atentos a isso. Então, lembrem-se que pronome pessoal do caso reto não pode ser objeto de verbo, a não ser que ele venha com preposição, ok? Dei um beijo, esquece, gente, eu ia colocar uma frase que ia ficar estranha. Então, assim, comprei a blusa para ela. Pronto. Achei aqui uma que encaixasse. Então, o ela tá como objeto aí, mas tem uma preposição antes. Agora, eu ganhei ela, não pode, ok? Não rola. Tranquilinho, gente? Espero que esteja tudo tranquilo aí. Comportamento do sujeito com as vozes verbais. Foi o último conteúdo que nós trabalhamos no segundo período, gente. Nós vimos lá a voz ativa, em que o sujeito é o agente da ação verbal. O mato dominou todo o sítio. Nós temos a voz passiva, tanto a analítica quanto a sintética, tá bom? Então, na voz passiva, o meu sujeito sofre ou recebe a ação verbal. A prova foi corrigida às pressas, corrigiu-se a prova. Então, passiva analítica e passiva reflexiva aí. E passiva sintética, perdão. E voz passiva e voz reflexiva, em que o sujeito recebe a ação verbal e, ao mesmo tempo, ele faz essa ação verbal. Então, ele se convenceu do próprio erro. Então, ele fez a ação de convencer a si mesmo do erro, ok? Lembrem-se de um ponto importante. Sujeito é função sintática. Vozes verbais é uma relação semântica. Por isso que a gente fala que tem uma relação semântica de ação verbal, uma relação semântica de receber a ação verbal ou de fazer e receber a ação verbal, ok? O que é importante da gente frisar em relação à classificação do sujeito? Nós vamos ter aí, gente, sujeitos que nós podemos determinar dentro da oração. Então, eu consigo saber se ele é um sujeito bem determinado, que é o caso do sujeito simples, do sujeito composto, do sujeito oculto. E, ao mesmo tempo, o sujeito indeterminado, que são recursos linguísticos que nós utilizamos quando a gente não sabe quem está fazendo a ação verbal ou quando a gente não quer identificar quem está fazendo a ação verbal. Existe também a situação da gente não poder designar, como, por exemplo, fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, eu não tenho como designar quem está fazendo a ação, né? Então, também vai encaixar como um sujeito que não está determinado dentro da oração. Para nossa aula gravada, a gente vai pegar em especial os sujeitos, as classificações de sujeitos que não podem ser determinados dentro do contexto, ok? E nós temos dois tipos de sujeitos que não são determinados: o sujeito indeterminado propriamente dito e a oração sem sujeito, ou oração com sujeito inexistente, tá bom? No sujeito indeterminado, nós temos duas formas dele aparecer aí. A primeira é o verbo aparecendo na terceira pessoa do plural. Apareceu a terceira pessoa do plural, gente, e não tem nada dentro do contexto que designe um sujeito anterior, é sujeito indeterminado. Por exemplo, a mãe fez aquele bolo de chocolate maravilhoso, com cobertura de chocolate assim, vulcânica, que você corta, vai saindo assim, sabe? Aquela coisa maluca. E falou: ninguém come agora. Não é para ninguém comer. Só que assim, a gente tem aquela coisa da lombriga, né? A gente fala, não pode comer aí que a gente tem vontade de comer. E para uma pessoa chocolatra como eu passo nem que seja o dedinho ali na cobertura. Então,
Tá lá, colocou lá o bolo lindo e maravilhoso sobre a mesa e a mãe saiu da cozinha. Aí a bendita que vai lá e passa o dedinho, tira um pouquinho da cobertura. Aí minha mãe vira e fala assim: quem roubou a cobertura do meu bolo? Quem mexeu no meu bolo? Ah, mãe, mexeram? Nem sei, ó. Eu sei quem mexeu, fui eu mesma, mas eu não quero designar. Então eu falo, mexeram. Eu uso a terceira pessoa. Roubaram, pegaram, fizeram. Então a gente faz esse tipo de situação. Isso eu tô, ou eu não sei realmente quem fez, ou eu não quero dizer quem fez. Então, isso é sujeito indeterminado, ok? E o outro caso é o caso do verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque mexe com a transitividade verbal. Então, olha só, gente, esse primeiro caso é sem um referente explícito, ou seja, não tem João e Maria comeram o bolo pela manhã. Fizeram também um suco. Esse fizeram está retomando João e Maria. Então, aí não é um sujeito indeterminado. Ele está retomando João e Maria que estava na oração anterior. Diferente de quando eu coloco aqui, me disseram que o final de Dark é fenomenal. Quem disse? Tem a mínima ideia, eu não tenho nenhum referente. Não acredito. Roubaram meu celular. Eu não tenho a mínima ideia quem roubou. Eu não tenho um referente disso. Pode ter sido uma pessoa, podem ter sido 10 pessoas. Então, eu não tenho nenhum referente explícito dito anteriormente. Então, ou eu não sei, ou eu não quero falar quem é. Então, eu uso a terceira pessoa do plural. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas classificações, amores. Os cientistas pesquisaram muito, mas ainda não encontraram vida extraterrestre. Quem não encontrou vida extraterrestre, gente? Percebam uma coisa: na primeira oração, eu tenho aqui os cientistas pesquisaram muito, eu tenho um sujeito simples, ok? Mas ainda não encontraram vida terrestre. Está dentro do mesmo período, gente, está se referindo a cientistas. Para evitar uma repetição de novo da expressão cientistas, nós subentendemos porque já tinha sido falado anteriormente. Então, esse encontraram aí não é sujeito indeterminado, é um sujeito desinencial, porque ele faz referência a cientistas que foi dito anteriormente. Diferente, gente, se eu só tivesse assim, ainda não encontraram vida extraterrestre. Eu não falei nada anteriormente. Aí sim, quem não encontrou foram cientistas, foram os pesquisadores, foram, sei lá, as pessoas que moram na Chapada dos Veadeiros que veem extraterrestres e coisas assim. Não sei, ok? Aí sim seria um sujeito indeterminado. Vamos aqui para a próxima oração. Acredita nisso? Acredita faz referência à segunda pessoa do singular, referência a você. Então, esse acredita é sujeito desinencial ou sujeito oculto. Alguém tomou meu todinho. Quem tomou meu todinho, gente? Alguém. Então, eu tenho um pronome indefinido aí na posição de sujeito. Por isso que isso é sujeito simples. Ah, Vânia, mas alguém não tem uma referência semântica. Mas, gente, a gente substitui um substantivo por um pronome indefinido. Então, alguém, todos, ninguém, se estiver na posição de sujeito, a gente tem sujeito ali designado, tá? Então, fiquem atentos a isso. Queridos, o outro caso de sujeito indeterminado que nós temos é oração com verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. Essa partícula ser aí, gente, é o índice de indeterminação do sujeito. Vânia, não é voz passiva sintética? Não, aqui a voz vai ser ativa. Vai ser ativa, mesmo com sujeito indeterminado, o sujeito faz a ação verbal, ok? Então, e o meu sujeito aqui é indeterminado lindamente. Na voz passiva sintética, o meu sujeito vem depois do verbinho. Então, alugam-se casas. Casas são alugadas, por isso que o verbo está no plural.
Agora, dorme-se bem em noites frias? Alguém dorme bem. Eu só não sei quem está dormindo, ok? Então, aqui, esse sujeito faz a ação de dormir. Por isso que não é voz passiva sintética, é voz ativa. E esse meu verbinho aqui com a partícula C vai ser um índice de indeterminação de sujeito. Outro caso, não se é feliz apenas com dinheiro. Quem é que não é feliz apenas com dinheiro? Eu também não tenho isso designado aí, galerinha. Então, mesma coisa, esse Czinho aqui, ó, é índice de indeterminação do sujeito, ok? Ponto importante, gente, esses tipos de verbos aqui têm características específicas e a gente vai ver daqui a pouquinho, de transitividade específicas. Nas escolas, antigamente, não se discordava dos professores. Então, olha só, amores, esse não se discordava aqui, quem não se discorda de alguma coisa. Então, quem não discordava, a gente não sabe, não está explícito dentro da minha oração. Então, é indeterminado aí também, com partícula que designa o índice de indeterminação do sujeito. Por que aqui veio com hífen e aqui não? Porque a gente tem uma palavrinha que é um advérbio de negação, e onde tiver advérbio, o advérbio puxa esses pronomezinhos, essas partículas aí que ficam coladas no verbo, tá bom? Por isso que aqui também a gente tem com o hífen grudadinho no verbinho. Queridos, voltando aqui a essa questão de pronome passivador ou índice de indeterminação do sujeito. O que vai caracterizar de forma mais clara para vocês vai ser a transitividade verbal. Quando eu tenho verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo mais partícula C, como pronome apassivador, eu vou ter voz passiva. Então, vendem-se casas. Quem vende, vende algo. Então, é um verbo transitivo direto. Então, por isso, esse Czinho aí é um pronome apassivador. E o meu verbo vai concordar com o meu sujeito, porque casas são vendidas. Diferente de quando eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais partícula C. Aí sim, eu vou ter voz ativa e índice de indeterminação do sujeito, ok? Por exemplo, naquela época não se publicavam certas notícias. Quem publica, publica algo ou alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto com partícula C. Então, voz passiva. As notícias, certas notícias, não eram publicadas, ok? Tanto que foi para a voz passiva analítica aí. Diferente daqui, galerinha. Naquela época, não se acreditava em certas notícias. Quem acredita, acredita em algo ou em alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Ele exige complemento com preposição. E sujeito não vem regido por preposição. Então, aqui, galerinha, é meu objeto indireto. E o meu sujeito é indeterminado. Por isso que em jornal a gente tem aquela situação assim de precisa-se de funcionários, ok? Então, quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa. Então, aí eu tenho objeto, eu tenho sujeito indeterminado. Agora, vendem-se casas, casas são vendidas. Eu tenho voz passiva sintética, ok? Queridos, oração sem sujeito. Deixa eu só puxar o verbinho para cá. Perdão, o videozinho para cá. O verbinho, já estou no verbo, né, gente? Que coisa. Queridos, olha só. Oração sem sujeito aqui, gente. A oração sem sujeito aparece em determinados casos dentro do meu contexto linguístico. O que é importante frisar? No geral, oração sem sujeito, oração com sujeito inexistente, utiliza verbos impessoais. Por exemplo, verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer, ou no sentido de designar tempo passado, tempo decorrido. Então, não havia erros no documento.
não existia erros no documento. Então, fica no singular, terceira pessoa do singular sempre. Substituiu por existir, então, não existiam erros, né? O verbo existir vai para o plural, mas o verbo haver não. Ele é um verbo impessoal nesse caso. Não houve muitas guerras no Brasil, então está no sentido de acontecer. Então, assim, já aconteceram, né? Melhor dizendo, já aconteceram muitas guerras no Brasil. Então, está no sentido de acontecer, o verbo acontecer vai para o plural, mas o verbo haver não. Já houve muitas guerras no Brasil. O fiscal esteve aqui há alguns dias, faz alguns dias. Substituiu pelo verbo fazer aí com a ideia de faz alguns dias, é verbo haver, bonitinho, indicando o tempo decorrido. Também fica no singular. Verbo fazer indicando o tempo decorrido, galera, ele não vai para o plural. Não é fazem 2 anos que eu não viajo. Faz 2 anos que eu não viajo. Então, fiquem atentos a isso. Indicando também algo que vai acontecer. Logo fará 2 anos que moramos lá. Não é logo farão 2 anos, tá bom? Verbo ser, indicando também tempo, a ideia de tempo. É outono, é de manhã, é à noite. Então, tudinho na terceira pessoa do singular. Lembrando que a gente está falando de pluralidade, tá, gente? Esses verbos podem ir para tempos verbais distintos. A gente tem aqui há alguns dias no presente, houve e havia em 2 formas de pretérito, fará no futuro, fez no pretérito, era no pretérito, tá bom? Ele só não vai para o plural. E aí, verbos que indicam fenômeno da natureza, gente, como chover, nevar, relampejar, trovejar, ventar, amanhecer, entardecer, fazer frio, fazer sol, fazer calor, sabe? Então, não vai nunca construir aí uma pluralidade, vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, ventou muito ontem. Choveu hoje à tarde, amanhece muito cedo no Nordeste, faz muito frio em Brasília nessa época do ano. Então, tudo terceira pessoa do singular. Mas pode ir para o passado. Ventava muito ontem, fazia frio nessa época em Brasília, ok? Tranquilo, pessoas? Eu espero que esteja tudo em paz aí, ok? Ponto importante aqui, galerinha, que foi até que eu falei para vocês há pouquíssimo tempo aí. Verbo fazer versus verbo existir. O verbo verbo haver, perdão, verbo haver versus verbo existir. O verbo haver, gente, com o sentido de existir, é um verbo impessoal, ok? Então, assim, fiquem atentos a isso. Não vai ter sujeito, vai ter somente objeto, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Então, se eu utilizo o verbo haver no sentido de existir, por exemplo, há uma garrafa sobre a minha mesa. Então, existe uma garrafa sobre a minha mesa. Há uma garrafa sobre a minha mesa, uma garrafa aí é o objeto direto do meu verbo haver, ok? Então é importante deixar isso certinho. Agora, se eu uso o verbo existir, existem canetas sobre a minha mesa, eu tenho sujeito simples, eu tenho sujeito composto, eu tenho sujeito desinencial, e aí eu não vou ter objeto, ok? Então, o verbo existir aí nessa historinha é um verbo que possui uma intransitividade, é um verbo intransitivo. Agora, o verbo haver é um verbo transitivo direto. Havia muitas árvores nesta praça. Existiam muitas árvores nesta praça, ok? Então, havia muitas árvores, perdão, voltar aqui. Eita!
Havia muitas árvores aqui. Esse muitas árvores, gente, é o objeto direto do meu verbo haver. Diferente da oração abaixo. Na oração abaixo, existiam muitas árvores. Muitas árvores é o sujeito do meu verbo existir. Verbo ser, que indica distância, horário e datas, continua sendo impessoal, ou seja, oração sem sujeito. Porém, ele pode concordar no plural com um número. Por exemplo, já são 6h30, daqui a Belém são 3.000 quilômetros. Então, eu posso fazer essa concordância com um numeral aí. Mas, ainda assim, são orações sem sujeito. Ok? Tranquilinho? Nós vamos colocar alguns exercícios para vocês em breve em relação a esse conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham qualquer dúvida, na nossa aula ao vivo vocês podem tirar essas dúvidas. Na nossa aula ao vivo com atividades, vocês também podem tirar essas dúvidas, tá bom? Beijo grande para vocês, que vocês tenham um excelente retorno, que sejam semestres de bons estudos, boas aprendizagens, tá bom, gente? Beijoquinhas!